Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando sobre a mente descortinada, né? Onde ele é aquele que tem a promessa que ele vai descortinar a mente, apagando da memória aonde depositam confiança em muitas vezes nos seus deuses impossíveis de o justificar, para que conheça o único mediador do qual veio do alto e adentrou novamente ao alto, aquele que passou pela morte de cruz, e assim para que sejam purificados, da qual ele restitui um novo espírito, e a palavra nos diz também sobre um novo coração, tira a dureza do coração de pedra. Assim como alguns ramos dos quais foram podados por conta da incredulidade e por blasfemarem com o Espírito Santo, já tiveram seu nome riscado no livro da vida. A entrada em triunfal nos fala, assim como ele nos diz que aqueles que são pisados, da onde se extrai o suco da uva, da qual se permanece segundo o milagre que ele fez da transformação da água, que é a palavra, em vinho novo, onde são odres novos através do novo nascimento, e ambos se conservam, não se retrocede. Ali na entrada triunfal sabemos que ele assentou sobre aquela capa, que simboliza a capa da incredulidade. E, na verdade, os ramos podados, da qual ali se simboliza jogando ramos, ou aqueles que tinham até mesmo jogavam suas capas, foram pisados pelo próprio animal, pelo próprio ali o animal do qual ele assentou, foi pisado pelas próprias patas, da onde ele fala que confundidos e envergonhados aqueles que depositam as suas confianças em muitos, em seus deuses, porque não são possíveis de os justificar nem de os salvar. Na verdade, ali ele não pisou sobre eles, mas foram pisados pela sua própria incredulidade de uma mente corrompida e cauterizada, da qual não se alcança o produzir da obediência por entendimento de próprios olhos, e são podados por conta da incredulidade. Mas aquele que ele arranca a mente corrompida e persevera tendo mente e um coração em Cristo, com ele reina, assim como aquele que o nega, a palavra nos diz que ele também o negará diante do Pai e diante dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, do qual ele disse, obras maiores farão aqueles que perseverarem segundo ele, porque os seus anjos estão diante de mim a todo momento, assim quando ele disse, os pequeninos, os anjos estão diante do Pai. Assim, atualmente, os anjos sobem e descem sobre ele. E ele é aquele que tudo opera e executa. E ele é aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Onde a palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não tememos mal algum, pelo que permanecemos, porque tudo ele opera e executa, e ele não tosqueneja. E assim perseverar em mais um dia como ramos da videira verdadeira, produzindo os frutos dignos de arrependimento, aonde se transforma em vinho novo e odres novos, e ambos se conservam. Porque se derrama o vinho novo por odres velhos, ele se rompe. Assim nos diz a palavra. E ele tem uma espada que é viva e eficaz, afiada, da qual a ponto de penetrar o interior e separar a alma do espírito, onde a palavra diz o Adem, a morada dos espíritos mortos, apartados de Deus eternamente, assim como a alma, toda boca e todo joelho confessará que ele é o Senhor, do qual ele nos ensina. Antes vos ensinarei a quem deveis temer, temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, daquele que tem poder e autoridade para lançar tanto a alma como o corpo, aonde o fogo não se apaga. A este temeis, assim ele nos ensina. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.